Ai, gente, o livro de hoje é uma fofura. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês do livro Sol é para Todos, da Harper Lee. O livro foi publicado nos anos 60, mais especificamente em 1960, e ele é bastante reconhecido. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, por exemplo, e ele virou filme também, que eu ainda não vi. Eu já tinha visto muitas resenhas a respeito desse livro, inclusive aqui no YouTube tem bastante vídeo sobre ele, e eu tava com bastante vontade de ler, mas aí entre tantas outras coisas a gente sempre acaba deixando pra depois, né? Mas a Harper Lee faleceu recentemente, e vendo os textos, as notícias em virtude da morte dela, eu fiquei com mais vontade ainda de ler o livro. E li. Então, Sol é para Todos é uma história que se passa no sul dos Estados Unidos, no estado do Alabama, nos anos 30. Então a gente tem um contexto que é bastante rural, bastante provinciano e bastante racista. O sul dos Estados Unidos, para quem não sabe, tem essa ligação mais forte, né, com a resistência à inclusão dos negros na sociedade americana e é palco de muitos episódios históricos terríveis. Então, nesse contexto, numa espécie de povoado que se chama Maycomb, vive uma menininha que é a narradora desse livro. O apelido dela é Scout, tá? Ela vive com o irmão dela e com o pai, que é advogado e que é o pai mais fofinho e maravilhoso do universo. Na verdade, o livro tem vários momentos, vai ser a narração dessa menininha sobre a vida que ela leva. Tem desde a descrição dos vizinhos, fofocas, da família, da escola, das travessuras das crianças, principalmente no verão. É um livro narrado por uma criança e que tem um olhar infantil sobre tudo isso. Mas, de certa forma, ele é, assim, um retrato de costume, sabe? Porque você tem uma noção bem legal de como era a vida ali naquele lugar, dos tipos de pessoas, do tipo de rotina que se tinha. Então, é um registro bem interessante. Agora, essa vivência pacata da Scout, da família dela, vai ser abalada por um caso em que o pai dela vai trabalhar como advogado, defendendo um negro. Então esse rapaz está sendo acusado de estuprar uma moça branca, e aí, claro, é um crime gravíssimo, né? Já seria o suficiente para que houvesse uma revolta a respeito, vamos dizer assim. Porém, tem um agravante de que ele é negro. E aquela pequena sociedade não aceita o fato de que o Dr. Finch resolveu defender esse rapaz. E que acredita na inocência dele, ainda por cima. Então a família vai começar a sofrer toda a série de hostilidade, desde o pai, que vai passar por situações bem tensas, até as crianças na escola, por exemplo. É claro que a gente vê isso do ponto de vista infantil e ingênuo da narradora. O que eu acho que é um ponto interessante, porque é uma narrativa pesada, mas ao mesmo tempo é suave, porque tem esse ponto de vista infantil. Então ela não vê, às vezes não percebe talvez a gravidade das coisas do jeito que um adulto perceberia. Eu acho que a autora fez muito bem, trabalhou muito bem com esse ponto de vista no livro. E a tensão que tem em torno dessa família vai culminar num episódio que eu não vou contar pra vocês, senão vai ser spoiler. Mas assim, o livro não é só sobre isso, sabe? Ele é sobre infância, mas sobre uma infância num lugar específico, com condições específicas, numa sociedade específica. Eu acho bom explicar que esse não é necessariamente o único fio condutor do livro, porque pelas resenhas que eu vi, eu fiquei muito interessada nesse caso do rapaz negro sendo acusado de estuprar a moça e o advogado defendendo, enfim. Só que aí eu fui com muita expectativa pra mergulhar nessa história, e aí eu comecei a ler assim, eu cheguei na página 100 e não tinham nem citado isso ainda, sabe? Inclusive eu acho que as minhas expectativas até atrapalharam um pouco a minha leitura. Porque é um livro muito gostoso de ler, é um livro fofinho, é interessante. Só que eu fui esperando este caso em especial, e aí eu demorei um tempo pra perceber que o livro não era só sobre aquilo, o livro era sobre a infância da Scout. E aí tem outras coisas no meio também, e não só esse episódio em particular. Uma coisa que aparece muito no livro, por exemplo, de maneira transversal, é o papel dos meninos e das meninas. Então a Scout tem um irmão e tem um amiguinho que também é menino, e eles se dão bem, brincam e tudo mais. E conforme ela vai crescendo, começa a haver reclamações sobre a maneira como ela se comporta, sobre a maneira como ela se veste, porque ela tem que ser uma mocinha, ela tem que usar vestido e não macacão. E aí tem um dia que ela começa a reclamar com o irmão, e o irmão dela fala: ai, você tá cada vez mais parecendo uma menina, sabe? Então tem esses papéis assim bem divididos, e ela não se encaixa muito nisso. Então quando ela é obrigada a participar daquelas coisas de mocinha, assim, chá com as senhoras e tal, ela odeia, sabe? Então ela quer sair com os meninos e vestir macacão e se divertir. Mas é uma sociedade ainda que tem esses papéis, né, femininos e masculinos
muito separados. A visão que ela tem da escola também é bastante interessante, porque quando ela entra na escola, ela já sabe ler e escrever. E a professora proíbe ela de fazer isso, sabe? Diz que ela aprendeu do jeito errado. Também é uma escola bem rígida, bem quadrada, e que ela detesta, ela odeia a escola. E ela gosta de livros, ela gosta de aprender, mas ela não gosta da escola. Tem a questão principal do caso Tom Robson, que é o nome do rapaz negro, porém tem outras questões também transversais que é legal ficar atento e curtir a leitura e não ficar esperando só aquilo, sabe? Porque foi isso que eu fiz no começo. Agora, é claro que a questão do negro naquele contexto também vai ser trabalhada. Tem uma moça que trabalha na casa, que é a Calpurnia, e ela vai levar esses meninos, por exemplo, para a igreja dos negros, porque é separada a igreja dos negros, a igreja dos brancos. Então a gente tem esses meninos tendo contato com o outro lado daquele povoado, e aí nós também vamos conhecer do ponto de vista da Scout. Se fala de muitas questões, por exemplo, a situação dos mestiços naquela sociedade tão dividida. Então se fala num determinado momento que eles são rechaçados pelos dois grupos. Eles não são aceitos pelos negros porque são filhos de brancos, e também não são aceitos pelos brancos porque são negros. Então eles ficam sem lugar naquela cidade dicotomizada. A Scout também, do ponto de vista de criança dela, ela tem umas reflexões muito legais. Uma que me marcou muito, quando ela tá aprendendo sobre o Hitler na escola. E a professora vai falar como Hitler é malvado porque ele persegue os judeus e ele mata aquele povo e etc. E a Scout fica se perguntando qual é a diferença entre o que o Hitler faz com os judeus e o que as pessoas daquela cidade fazem com os negros. E ela fala, por que eles acham certo perseguir e matar os negros e eles acham certo odiar o Hitler porque ele persegue e mata judeus, sabe? A cena do julgamento também é bastante legal, bastante estressante também, porque tem muita coisa errada e injusta e você fica com muito ódio às vezes, sabe? Mas é bem legal de ler. Eu tenho uma quedinha por cena de julgamento, eu já comentei aqui no vídeo da Rainha do Castelo de Ar. Eu adoro essas cenas de advogado de defesa, de acusação, testemunhas, etc. Eu acho muito legal. Mas essa aqui eu li com muita dor no coração, porque você percebe desde o início, como já era de se esperar, que não é uma justiça imparcial. Tem certas coisas que já são decididas antes do julgamento começar, sabe? E sim, há reviravoltas, há imprevistos, mas a gente assiste tudo aquilo com uma dor no coração muito grande. Na verdade, esse é um livro agridoce de maneira geral, porque por ser narrado pela menininha, ele é fofo, ele tem um ponto de vista legal, ele tem uma visão mais ingênua das coisas, mais doce. Mas por outro lado, a leitora aqui não é menininha, então a gente consegue enxergar muito mais longe do que a Scout às vezes, e é uma sociedade muito horrível, gente. E na verdade até é bizarro eu estar falando aqui desta sociedade como se tivesse mudado tanta coisa de lá pra cá, né? Mas enfim, aí já é um assunto que vai talvez ultrapassar as fronteiras do livro. Agora, como todo bom livro, vai também nos fazer estabelecer essas conexões. Esse racismo, essa hipocrisia de por que eu tenho dó dos judeus, não dos negros? Por que eu sou Paris, mas não sou Nigéria? E outras cositas más. Eu gostei muito do livro, é agradável, mas eu terminei de ler com essa dor no coração. Perceber que ele se passa nos anos 30, aquela menininha cresceu, aquela menininha já morreu e as coisas continuam se repetindo, sabe? Continuam acontecendo injustamente e é difícil lidar com isso, eu acho. E aí até sobre isso tem uma coisa super legal no livro que é a seguinte, tem um personagem que ele tá trancado na própria casa há anos, muitos anos. E aí as crianças têm muito medo dele, porque ele é uma lenda, assim, no bairro, né? É um espectro, praticamente. E num determinado momento, a menininha tá conversando com o pai dela sobre por que ele não quer sair de casa, por que ele vive sempre trancado, o que aconteceu com ele, se ele é tão assustador assim. E aí o pai dela fala, assim, que talvez ele tenha conhecido bastante do mundo aqui fora pra não querer mais sair, pra ficar trancado pra sempre. E tem um momento mais na frente também, depois que passam todas essas questões, já quase no fim, que a Scout fala que ela mudou bastante e que ela conheceu bastante das pessoas pra querer ficar longe delas. Conheceu o suficiente dos seres humanos pra manter o mínimo contato possível com eles. E eu não sei, eu acho que eu terminei esse livro com a mesma sensação. Quem nunca? Mas olha, super recomendo. É mais um sucesso do Leia Mulheres, mais uma autora maravilhosa que eu descobri neste mês e neste projeto. Recomendo fortemente que vocês leiam o livro. Beleza? Bom, esse livro também está participando do sorteio aqui do canal, que eu vou fazer com todos os livros que eu estou lendo nesta série Leia Mulheres. Então você vai poder escolher um dos livros e esse aqui é uma das opções. Esse aqui não, né? Um exemplar novo. Esse eu não dou. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal. Se você já leu Sol é para Todos, comenta aqui o que você achou dos meus comentários, se concorda, se discorda. Vamos trocar ideias.
E fiquem ligados no canal porque esses próximos dias vai ter resenha com maior frequência do que o normal, porque eu pretendo concluir a série Leia Mulheres até o dia 20 de abril, que é o dia do sorteio. Então é isso. Beijinhos!